Boa noite. Boa noite, pessoal. Bem, estava eu aqui fazendo a live no Instagram, né? E de repente caiu a live, tudo ficou preto. Isso tem acontecido aí, não sei se já aconteceu com você com uma certa frequência, mas isso tem acontecido comigo. Então eu tô voltando aqui, já que caiu, espero que não caia mais e vamos seguir, né? Então deixa eu só retomar aqui rapidamente, né, o que a gente estava dizendo, porque aí essa live também vai ficar salva. Então, alegria, primeiro dizer, é uma alegria estar iniciando mais uma live por aqui. Obrigada pela presença, boa noite a todo mundo que está entrando. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Érica Munhoz, da Escola Pequenas Empresas AEPE, sejam muito bem-vindos. Eu estou fazendo essa série de lives aí com assuntos que são as principais dúvidas que eu tenho recebido com recorrência. Então, inclusive, eu fico aqui o pedido de que você me mande as suas dúvidas, me mande aí quais são os seus principais desafios nessa jornada empreendedora, porque é a partir, né, dessas dúvidas, dessas questões que eu consigo ser aí mais assertiva com o meu conteúdo, mais assertiva aqui com as minhas lives, com os meus posts, com os meus vídeos. Então, mande, eu te incentivo a mandar aí essas questões, porque aí eu vou realmente também entregar o que de fato, né, eu quero entregar desde quando eu abri a Escola Pequenas Empresas, que é ajudar as pessoas a viverem aí, né, com plenitude e sucesso unicamente dos rendimentos de seus próprios negócios. Eu acredito muito no empreendedorismo como aí o caminho, né, como um meio para a gente ser o autor dos nossos resultados, para que a gente possa de fato conseguir tudo aquilo que a gente deseja. Então eu acredito muito nisso e o meu propósito é justamente isso, provocar isso nas pessoas. Bem, eu também tenho uma principal crença que eu sempre reforço aqui, que a gente precisa manter o foco no crescimento, porque é só assim que nossas pequenas empresas, elas terão prosperidade e perenidade no mercado. A gente não pode esquecer que o foco está no crescimento. Eu tô vendo o pessoal aí mandando o coraçãozinho, vai apertando para essa live chegar em outras pessoas aí, espero que ela não caia novamente. Bem, então se a gente não manter o foco no crescimento, se a gente achar que a gente precisa só sobreviver, principalmente nesses momentos mais de maior desafio, como uma pandemia, como uma crise, a gente achar que a gente está só sobrevivendo, nós não teremos essa perenidade, nós não conseguiremos ter essa sustentabilidade das nossas empresas no mercado. Então a gente precisa manter o foco no crescimento. E para manter o foco no crescimento, nós precisamos de 3 coisas que eu sempre repito aqui, que é a mentalidade empreendedora, o planejamento e a gestão. A gente precisa desses 3 itens aí para que a gente possa realmente fazer nossa empresa crescer. Gente, tá dando uma travada aqui na minha live de novo, só me fala se vocês estão escutando normal, só para eu ir acompanhando, para não cair esse trem aqui de novo. Me fala quem está acompanhando, se vocês estão conseguindo aí. Bom, na semana passada eu estava dizendo que eu fiz uma live, que é uma live que eu falei aí sobre os meus hacks de aprendizagem. Eu não sei se você já assistiu essa live, se não, assista obrigada, viu, Amanda? Assista essa live, porque essa live eu contei aí, né, quais eram, de fato, as minhas dicas, a forma como eu faço para estar aí em constante aprendizado. E isso é muito importante porque nós vivemos na cultura do aprendizado. Essa cultura do aprendizado, ele precisa estar enraizado em nossos negócios. A gente precisa ter isso muito claro, porque se a gente vive num mundo onde tudo acontece numa velocidade exponencial, né? Se a gente não estiver continuamente aprendendo, nós vamos ver o bonde passar. Eu estava falando bonde não, porque é um foguete, né? Porque bonde já ficou para trás. Então a gente precisa sim estar aí constantemente aprendendo para conseguir, inclusive, acompanhar essas tendências e até mesmo antever, né? Prever coisas que a gente pode aplicar em nossos negócios. Mas aí a gente entra também numa coisa que é tensa para todos. Por quê? Porque essa cultura do aprendizado, estar constantemente aprendendo, nos provoca um excesso também, né? Porque a gente está recebendo muita informação.
estava lendo hoje uma reportagem que dizia, acho que vocês já devem ter lido outras reportagens, porque isso tem sido falado muito ao longo da pandemia, uma reportagem que dizia em que a pandemia realmente ela elevou muito aí o acesso às notícias, às informações, as pessoas querendo saber, consumindo aí. E isso sufoca a gente. Isso até de uma certa forma nos paralisa, porque a gente fica com tanto, esse excesso é tão grande que a gente não sabe o que fazer, né? Então isso também é uma coisa muito complicada. E essa reportagem dizia então que por conta disso mais e mais pessoas estão tendo problemas sérios aí, né, de saúde mental. E isso é uma coisa muito séria e muito necessária da gente trabalhar e da gente conversar, porque temos que tomar cuidado para não termos aí esses distúrbios, né? Para a gente realmente conseguir nos controlar em meio a esse mundo do excesso. E foi por isso que eu fiz a live da semana passada falando quais eram os meus hacks de aprendizagem, quais eram as minhas dicas para aprender a aprender, porque sim, nós precisamos aprender a aprender, não é simplesmente, né, aprender, e também que a gente precisa ter aí uma forma de aliar, né, toda essa teoria que a gente vai absorvendo com a prática. Porque se a gente não colocar em ação também, se a gente não promover resultados, né, se a gente começar a não enxergar resultados, a gente cria aí o principal distúrbio que a gente vem vendo nas pessoas, e eu me coloco nessa também, que é um problema mesmo de saúde mental, que é a ansiedade. Nós queremos aí ter logo esse resultado com tanto conhecimento que a gente vai absorvendo, essa ansiedade vai aumentando, né? E é por isso que hoje, nessa live, o que eu quero abordar, o que eu quero falar é justamente sobre o planejamento. Porque eu posso afirmar, o planejamento, ele é o nosso aliado, é o nosso principal aliado mesmo, de verdade, nesse sentido. Tendo aí, né, sabendo planejar, que a gente vai conseguir, de fato, né, obter os melhores resultados, né, para as nossas empresas. A gente vai realmente conseguir, né, alcançar os nossos objetivos aí, tudo que a gente tiver traçado, tanto seja para o lado da empresa quanto do lado pessoal, porque na verdade está tudo muito interligado. Então, sim, né, eu tenho abordado muito dos meus stories sobre essa questão do planejamento. Primeiro porque eu sou uma pessoa que realmente eu planejo tudo que eu faço. Eu sou a rainha das listas, eu faço lista de mala, eu faço vários rituais, os meus dias são lotados de ritual para o lado pessoal, ritual para o lado da minha empresa. Eu tenho muitos hábitos e eu realmente utilizo muito da organização no meu dia a dia. E eu posso dizer que isso, sem dúvidas nenhuma, tem transformado o meu dia a dia, tem transformado a minha vida. Tá rindo, né? Mas eu sou a rainha das listas, eu tenho lista para tudo mesmo. Bom, na verdade, eu até queria comentar aqui que eu conheci esse poder do planejamento, na verdade, quando, há uns bons tempos, uns anos atrás, né? Não vou falar quantos anos não, para não denunciar muita minha idade aí, mas há uns anos atrás, eu fiz uma pós-graduação em gestão da qualidade e foi aí que eu conheci o poder do planejamento. Foi aí que de fato eu falei assim, gente, esse negócio de planejamento aqui funciona. Por quê? Porque eu tive acesso a várias ferramentas que aumentam a produtividade. Pessoal, tá meio travando de novo aqui para mim, mas me fala se vocês estão vendo normal, por favor. E aí, nessa pós que eu falei, que eu estava dizendo que eu tive esse acesso, né, a esse batalhão aí de ferramentas de gestão da qualidade, eu fui vendo, e na época eu trabalhava no grupo de concessionárias de veículos lá, e eu aplicava muito, né, dessas ferramentas no meu dia a dia de trabalho, eu fui vendo o quanto que isso provocava realmente resultados.
Então, como eu absorvi o conhecimento e ia aplicando lá na empresa e vendo os resultados, eu falei, esse negócio de esse poder aí do planejamento, isso funciona mesmo. E eu posso dizer, afirmando, porque eu coloquei em prática lá na empresa que eu trabalhava e aplicando no meu dia a dia, pro lado pessoal, aplicando no dia a dia da EPE. Então eu tô falando vamos falar assim, com experiência e com causa, né? Planejar traz muita produtividade, mas é assim, muita produtividade. Hoje eu até também publiquei nos meus stories uma reportagem, um trecho de uma reportagem que dizia que as pequenas empresas, elas são pouco produtivas. Ou seja, nós temos um potencial gigantesco a ser explorado, um potencial que está oculto aí e que por muitas vezes a gente não explora por falta de conhecimento, por falta de realmente não enxergar, né, o valor naquilo. Então foi por isso que eu resolvi fazer essa live, falar dessa questão do planejamento, falar sobre a importância do planejamento para as nossas empresas, para a gente de fato entender que se nós aplicarmos em nossos negócios, não importa o tamanho da nossa empresa. As pessoas falam comigo, Érica, eu sou pequena, sou só eu, que planejamento? Sim, não importa. Não importa o tamanho. A gente tem que pensar, vamos primeiro tirar essa síndrome do pequeno, que muitos empreendedores aí carregam. Eles começam um negócio e falam assim, não, eu sou pequenininho. Gente, esquece esse negócio, perde esse negócio de síndrome de pequeno. Já começa a sua empresa pensando ela como uma empresa grande, já projetando ela para frente, já projetando ela como uma grande empresa. Vocês acham que a Amazon começou como? Gigante como ela é? Não foi, mas a gente precisa ter essa projeção. Então, esquece essa síndrome do pequeno, não importa o tamanho da sua empresa, você tem sim que aplicar técnicas, você tem sim que aplicar gestão de empresa grande. Você já precisa ter, como eu falo, essa mentalidade empreendedora, esse planejamento e essa gestão no seu negócio, independente do tamanho como você está começando. Já pensa como empresa grande, né? Porque aí é explorando tudo isso, tendo esse foco no crescimento, já pensando que a sua empresa vai aí crescer e evoluindo, que você vai conseguir os seus resultados, que você vai ter aí, como eu estava falando, né, 2 vezes mais clientes, 2 vezes mais vendas, 2 vezes mais produtividade, né, mais lucro. Eu tinha trago até aqui para compartilhar umas telas, mas eu tô com tanto medo dessa live cair se eu compartilhar a tela, que eu tô achando que eu não vou compartilhar a tela e vou só dizer aqui, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque teve uma live passada, da semana passada, que eu começava a compartilhar lá a tela e o trem caía. Como eu já tô tendo um delay aqui, eu vou dizer, tá? Bom, eu quero resumir os 3, né, motivos, então, para você, de uma vez por todas, entender a importância do planejamento. Para você, de fato, acreditar nessa ferramenta. Acreditar que você precisa planejar. Acreditar o quanto que um plano de ação pode ser favorável aí para o crescimento da sua empresa, para fazer ela evoluir. Então, a primeira, que eu já disse aqui, né? A primeira coisa, com um plano bem feito, né? Que se você realmente tiver um plano bem feito, você vai conseguir colocar em ação todo o conhecimento que você vai absorvendo. Se nós estamos aprendendo continuamente, se o que a gente precisa aí é aprender, estar o tempo inteiro nessa cultura de aprendizado, se nós não colocarmos em prática o conhecimento que nós vamos absorvendo, não justifica ter essa cultura implementada na sua empresa, concorda? Porque para que você vai aprender se você não vai executar isso? Então, o plano, a primeira coisa, a primeira importância do planejamento, de um plano bem feito, é para que você possa, de fato, colocar em prática, em execução, né? Ter essa sua capacidade de ação ativa, colocar isso aí rodando na sua empresa. Tá normal aí, pessoal? Só me avisa se tá normal, porque para mim aqui tá mega delay, eu tô escutando sempre depois. Bom,
O outro motivo para você aí perceber essa importância aí do planejamento, que eu também já disse aqui, né, é que com um plano bem feito, nossas empresas ganham eficiência, né? E o que eu estou dizendo quando eu falo eficiência? Obrigada. Eu estou dizendo que você vai fazer mais com menos, né? Eu estou dizendo que a sua empresa vai ser mais produtiva. E se sua empresa for mais produtiva, ela vai render mais. Concorda? Então, você precisa sim dessa produtividade. E você vai conseguir essa produtividade uma vez que você tiver planejamento, uma vez que você tiver planos de ação ativos, né, em evolução aí no dia a dia. E o terceiro motivo, que eu já disse aqui também, eu tô querendo só resumir mesmo, para você ver a força que o planejamento tem aí para o seu negócio, é que com um plano bem feito, nós diminuímos em muito a nossa ansiedade. Como eu disse, o principal distúrbio da sociedade atualmente, né? O problema de maior causas aí da saúde mental que a gente vem enfrentando, e isso dos nossos colaboradores, das pessoas com quais a gente convive, no nosso ciclo pessoal, né? Por que um plano, ele diminui a ansiedade? Porque quando você tem um plano, você vai ter lá estabelecido os seus objetivos, nós vamos falar aqui, e você vai ter o passo a passo. E você vai saber, poxa, eu tenho um prazo para fazer isso, né? Aí você vai conseguir prever, né? Quando que você vai fazer aquela atividade, quando você vai fazer aquela ação. E a gente vai sair um pouco dessa cultura que a gente tem aí, que valoriza demais esse resultado de imediato, esse resultado para já, curto prazo, né? A gente tá nessa questão, como a gente está falando da ansiedade, assim, querendo tudo para ontem. Tenho que ter isso agora. A gente manda uma mensagem no WhatsApp, a pessoa tem que responder agora, né? Nós temos essa cultura de imediatismo, nós temos essa cultura aí de querer colher logo o resultado. Mas entenda, você precisa plantar para colher. Não tem jeito de você colher antes de plantar. E o planejamento serve para isso. Serve para você realmente saber em que passo que está, né? Serve realmente para você entender aí, né? Como que você pode ir executando um pouquinho, que seja um pouquinho por pouquinho. Você vai parar de fazer uma coisa que eu fico vendo, uma galera aí que me procura fazer tom de empresa, que é ficar copiando o concorrente, que é ficar pegando dicas rápidas de marketing digital, de outras ferramentas que estão aí. Então a gente quer copiar logo e é pior, né? Quer ter o resultado que aquela pessoa tem, né? E então esquece isso. Sim, eu concordo. É óbvio, e eu falo isso em todos os meus cursos, mentorias, consultorias que eu passo, é óbvio que nós precisamos sim ter agilidade, né, para que os nossos negócios possam acompanhar as transformações do ambiente. E eu sempre repito o tempo inteiro, não adianta você ficar planejando e não agir, né? A coisa, porque senão não adianta nada, você vai ficar planejando, ok. Concordo, nós precisamos ter agilidade, mas você não pode fazer isso de uma forma, como eu estava dizendo, imediata, assim, sem lucidez. A gente precisa de sensatez, né? Nós precisamos planejar, sim. A gente planeja, só que planeja talvez a curto prazo, com aquele foco aí ao longo prazo dos nossos objetivos e tudo, mas com um planejamento do que a gente vai fazer amanhã, na semana, no mês, ou seja, um planejamento a curto prazo, que é o que a gente tem adotado mais agora. Eu lembro que no começo da pandemia, muitas empresas estavam adotando planejamento quase que minutário, mas elas planejavam, mesmo sendo de minuto em minuto. O que eu estou querendo dizer com planejar? Eu estou querendo dizer que você precisa ter essa sensatez, porque quando você para antes de executar, você vai raciocinar. Você vai refletir, você vai pensar, deixa eu olhar aqui para dentro da minha empresa e entender a minha empresa. Quais são os meus pontos fortes? O que eu tenho aqui de fortaleza?
O que eu realmente tenho de pontos de melhorias a serem feitas, né? Você vai parar para raciocinar um pouco, você vai refletir, você não vai sair copiando, porque você vai conhecer o seu contexto, você vai conhecer a sua empresa. Então você vai falar assim, não, calma lá, né? Isso daí não serve para mim, porque eu conheço bem aqui. E você não vai querer sair copiando, igual eu estava dizendo aqui, que é o principal problema que eu vejo hoje, né? Você não vai querer ficar copiando essas dicas, pegando diquinha aqui, diquinha colar. Não. Então, quero deixar aqui 3 dicas, né? Para que você possa construir planos de ação. Eu já disse aqui 3 motivos que são extremamente necessários para você acreditar na importância do planejamento. E agora eu quero deixar 3 dicas para como você pode fazer aí planos de ação que vão de fato mapear os passos da sua pequena empresa, que vão de fato fazer com que você possa crescer, que você possa decolar. Combinado? Não vou compartilhar a tela aqui, porque eu também, como eu falei, tô com medo dessa live cair. Mas depois, para quem tiver interesse, eu mando aí esses PowerPoints que eu tinha preparado para compartilhar aqui, tá? Então, 3 dicas para os planos de ação aí da sua empresa. Primeiro, tenha clareza do propósito da sua empresa, a razão de existir do seu negócio, a missão, a visão, onde você quer chegar, os seus valores, tenha isso claro. E quando você tiver isso claro, você trace os objetivos. O que você deseja, o que você quer com a sua empresa, né? Quais são os objetivos que a sua empresa precisa atingir. Isso é essencial, porque a partir disso você vai alinhar as suas expectativas. E isso também vale para o lado pessoal. Traça quais são os seus objetivos do lado pessoal, né? Então, alinhe as suas expectativas. Tenha essa clareza, né? Entenda a essência do seu negócio. Isso é fundamental. Não dá para você abraçar o mundo com sua pequena empresa. Não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo na sua vida pessoal aí. Então, tenha clareza disso, né? E isso leva para a segunda dica, que é defina quais são as suas prioridades. A gente às vezes traça tanto objetivo para a nossa empresa, tanto objetivo para a nossa vida pessoal, a gente quer tudo, igual eu disse, abraçar o mundo, né? De uma forma assim, dar conta de tudo, e não dá, a gente não dá conta, entenda isso, a gente não dá conta. Então você precisa traçar quais são as suas prioridades, você precisa definir as suas prioridades, né? E quando eu falo de prioridades, é você entender o que de fato vai fazer com que você fique mais próximo, mais próxima dos objetivos. Então, o que de fato vai deixar sua pequena empresa mais próxima dos objetivos que você traçou? Isso são as suas prioridades. E você precisa ter isso muito bem elencado, porque com essas prioridades bem definidas, você vai saber falar não. E o dizer não, hoje é mais importante talvez do que dizer o sim. Você precisa dizer não. Porque às vezes, numa primeira vista, você chega e fala assim, não, mas tá todo mundo fazendo isso, eu tenho que fazer, eu tenho que botar isso em prática na minha pequena empresa, tá todo mundo fazendo dancinha, igual eu tava falando do Rios, eu preciso fazer, preciso fazer. Por que a gente faz isso? Porque a gente não elencou as prioridades, a gente não sabe o que vai deixar a gente mais próximo dos nossos objetivos. Primeiro porque muitas empresas nem têm a clareza dos objetivos dela. E aí, como vai saber o que é prioridade? Então, aí uma coisa acompanha a outra, né? Então, primeiro, tenha a clareza do que seus objetivos e elenque quais são as suas prioridades. A partir daí, você vai sim entender se aquilo ali é ou não é uma oportunidade para a sua empresa. Você vai começar a perceber assim, olha, será que isso daqui é uma oportunidade? Acho que isso não, isso aqui eu acho que tem mais oportunidade do que essa outra coisa aqui. E a partir disso, definindo as suas prioridades, você vai conseguir quebrar os seus objetivos em metas. Porque o objetivo, ele é mais macro. A meta, ela é mais específica. Ela é quantificável, né? Ela tem números. Você vai diminuir em passos menores. Você já viu, né? Não vai num degrau muito alto. Você tem que quebrar em vários degrauzinhos.
Nem sei, é degrauzinhos? Enfim, você vai definir os seus passos, né, para alcançar. Você vai conseguir entender quais são os recursos que você precisa. Você vai entender quais são as pessoas que serão responsáveis por cada uma daqueles passos, por cada uma daquelas ações. Deixa eu dar um exemplo aqui da Escola Pequenas Empresas. Desde o primeiro dia que eu abri a Escola Pequenas Empresas, porque eu comecei como eu disse, a Escola Pequenas Empresas, já acreditando que ela será uma grande empresa. Então, desde o primeiro dia que eu abri a Escola Pequenas Empresas, eu tenho planos de ação traçados. Ah, Érica, você abriu um mês depois veio a pandemia, e aí? E aí eu adaptei meu plano de ação. Então, planejar é preciso. Você vai adaptar com as circunstâncias que vão acontecendo? Vão. Você vai se adaptar, né? Mas, enfim, desde o primeiro dia eu tinha lá os meus planos bem traçados, né? E aí, com esses planos, eu tinha os meus objetivos, tenho os meus objetivos já definidos. E tendo esses objetivos definidos, eu vou aí fazendo cada um passo a passo aí para atingir esses objetivos. E foi assim, com essa clareza total do que eu quero para a Escola Pequenas Empresas, com os meus planos de ação bem traçados, que eu já disse não, como eu estava falando aqui, para inúmeras oportunidades que surgiram aí no meio do caminho e que eu avaliei e falei, isso não vai me deixar próxima do meu objetivo, então eu posso dizer não. Mas, como eu disse, eu só sei dizer não porque eu tenho clareza do meu objetivo e já está tudo bem mapeado. Além disso, voltando aqui para o exemplo de quebrar o objetivo em metas, o que eu fiz? Lá no início, pensando em produção de conteúdo, eu sabia, eu preciso produzir conteúdo, muito conteúdo. Eu olhei e falei assim, por tudo isso que eu preciso fazer, o que eu dou conta são 3 posts por semana. E foi assim que eu comecei, 3 posts por semana. 3 posts fazendo. Mas eu sabia que eu podia melhorar isso, né? E que aos poucos aí eu passei de 3 para 5, de segunda a sexta, depois passei para todos os dias da semana. Hoje a minha meta são no mínimo 10 posts por semana, incluindo lives, incluindo vídeos, e mais stories e uma presença, né, em outros canais, no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, enfim. Mas isso só foi possível porque eu quebrei em metas, né, em números menores e foi pouco a pouco tentando alcançar. Então é só para tentar dar um exemplo aqui, porque às vezes as pessoas perguntam, mas como quebrar em metas? Então, dando um exemplo aqui, queria só realmente trazer uma coisa assim na prática. E isso serve para qualquer empresa, tá? Ah, nossa, eu tenho igual agora, eu tenho... Tô no curso, né? Eu tenho alguns alunos e tem uma pastelaria, o Luiz, depois eu espero que ele assista aí. Então ele pode também colocar isso ação no plano dele. Ele vai elencar o que é prioridade para ele nesse momento e ele vai traçar aí as suas metas, seu plano de ação de acordo com cada um dos objetivos que ele tem, né? E isso aí leva para a terceira dica, que eu queria deixar aqui, que você precisa usar e abusar de ferramentas de gestão que irão sim potencializar aí, né, a criação, a execução, o monitoramento dos seus planos de ação. Érica, e aí, nossa, como que você consegue fazer esse plano de ação, então, isso aqui? Porque eu conhecia todas as metodologias. Então, a gente tem o Lean, a gente tem aí o ciclo PDCA, a gente tem o 8D, né? A gente tem inúmeras ferramentas que podem nos auxiliar, a técnica SMART para definição de metas, o parâmetro de Gucci para poder definir prioridades, os 5 porquês, o diagrama de causa e efeito, né? O 5W2H. Érica, nossa, mas como é que você sabe? Porque eu falei aqui, né, gente? Eu tenho sempre falado. Qual é o principal ativo da sua pequena empresa hoje? O seu conhecimento. É por isso que a gente precisa aprender continuamente, né? Que a gente precisa também do planejamento para conseguir transformar esse conhecimento em ação, né? Que a gente precisa estar aí constantemente aprendendo, se aperfeiçoando, buscando melhoria contínua. A gente precisa
tratar o nosso negócio como uma empresa desde o primeiro dia. Nós precisamos de conhecimento, nós estamos gerindo um negócio, nós precisamos administrar uma empresa, administrar um negócio, né? Se a gente está doente, a gente procura um médico. Se a gente está precisando gerir o nosso negócio, a gente precisa procurar um administrador. Então a gente precisa correr atrás desse conhecimento, né? Então, o que eu falo para você? Foque no que você tem controle, foque no que está ao seu alcance, foque no que você pode fazer pela sua empresa, que é ter o conhecimento, ter o planejamento, colocar isso em execução, né? Fazer a coisa acontecer, ter planos, controlar sua ansiedade, né? Trabalhe isso, trabalhe a sua mentalidade empreendedora, trabalhe o seu planejamento, trabalhe o conhecimento em gestão, porque assim você vai manter o foco no crescimento da sua empresa. E é somente com foco no crescimento, acreditando no seu negócio, acreditando que ele vai trazer, sim, tudo que você traçou como objetivo, que você terá sustentabilidade, que você terá perenidade no mercado, que a sua empresa vai, sim, faturar, né? Aí tudo que você espera, que você vai atrair os clientes, que você vai vender mais, que você vai colocar em prática todo o potencial que o seu negócio tem. Acredite, você é o autor dos seus resultados, você consegue, você é capaz, você tem conhecimento, se você correr atrás, né, para aplicar e colocar aí no seu negócio, fazer esse seu negócio realmente prosperar. Acredite nisso. Eu acredito, eu tô aqui compartilhando conhecimento nesse sentido, porque eu acredito, eu realmente enxergo o mundo do empreendedorismo como o mundo das possibilidades, como um mundo para a gente enxergar soluções, e é por isso que eu falo com tanto amor, né, brilho nos olhos aqui com a Escola Pequenas Empresas. Bem, então essa live era para mostrar aí, justificar, né, por que você precisa de planejamento. Então eu dei aí 3 razões e também para mostrar 3 dicas de como você pode fazer uso do planejamento aí. E isso tanto para o seu lado pessoal também e o lado da sua empresa. Espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado aí a você, que eu tenho de uma certa forma provocado uma reflexão e entregue aí realmente um pensamento, né, para você, que você possa evoluir, fazer crescer, fazer decolar a sua pequena empresa. Eu vou deixar essa live gravada. Espero não perder na hora que eu fechar aqui. Gente, eu tenho tanto medo desses treinos que estão acontecendo no Instagram, mas espero deixar ela salva aqui, né, para quem for assistir posteriormente. E aí, se você estiver assistindo depois, aproveita e compartilha essa live com outros empreendedores, me ajuda aí a fazer essa mensagem chegar às outras pessoas. Eu preciso desse apoio, eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar. É isso. Agradecer então a todos que estiveram aqui presentes, que estiveram me acompanhando, sempre estão aqui comigo. Obrigada de coração. Espero que esteja tudo normal aí, porque eu estou escutando tudo no delay aqui nessa live. Obrigada. E até a nossa próxima live, nosso próximo vídeo. Obrigada aí pelos parabéns, viu, Márcia? Você é sempre presente comigo. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.